Mais um assunto, então, no nosso 3 em 1. Os jornais, principais jornais, os portais de notícia têm tentado traçar um diagnóstico sobre a futura base parlamentar do governo Jair Bolsonaro. E até o momento, segundo os jornais, só 3 dos 15 maiores partidos da Câmara admitiram integrar formalmente sua coalizão. Outros 5 concordam com a agenda do governista, mas não votarão sempre com o presidente eleito. A relação entre esses partidos e o novo governo indica que Bolsonaro terá um núcleo enxuto de sustentação política por hora, né? Porque a formação dos partidos também vai mudar muito. Indicado para a Secretaria de Governo de Bolsonaro, o general Santos Cruz afirmou nesta segunda-feira que conversará com todos os parlamentares, mas, abre aspas, seguirá princípios que nortearão sua conduta para não permitir o chamado toma lá, dá cá. Embora uma de suas futuras atribuições seja a articulação com o Congresso, Santos Cruz disse que essa questão ainda não está totalmente definida. Falamos um pouco sobre isso na semana passada, e isso ainda será tema de discussão, que são as atribuições de cada uma das secretarias que estão aí nesse enorme guarda-chuva do Palácio do Planalto. Vera, comece com você. Pois é, eu acho que toda a análise agora de qual é a base do Bolsonaro vai caducar, Silvio. Vai ser análise feita em cima de réguas que estão ultrapassadas. E isso vale tanto para os políticos, quanto para os partidos, quanto para os próprios integrantes do governo e para nós da imprensa. Porque a eleição mostrou que toda essa configuração partidária que a gente conhece no Brasil, essa tradicional, ela foi mexida, ela sofreu um solavanco ao qual ela não resistiu praticamente. A gente teve um partido nanico, um partido fora do chamado establishment, fazendo 52 deputados. Então não dá, por exemplo, para achar que, como dizem reportagens de jornal, será fácil isolar o PSL. O PSL virou uma força política por si só, como pretendem os ex-grandes partidos. Então, tem muita gente ainda fazendo como a Maria Antonieta, se acabou o pão que comam brioches. Não é assim. Essas pessoas têm de entender que o regime realmente mudou. Como se dará essa negociação política? Eu acho que não vai ser nenhuma coisa nas moldes do velho MDB, que hoje você tem o Romero Jucá não reeleito, querendo ditar regras no Twitter, dizendo, vamos fazer uma oposição ativa. Balela, tá só esperando ser chamado para o velho baile do qual o PMDB sempre participou. E não vai ser nem isso nessas velhas regras, e também não vai ser uma coisa que prescinda totalmente dos partidos políticos. Eu acho que a verdade está no meio. Bolsonaro começa agora a chamar os partidos, a fazer uma negociação institucional com os partidos, que terá de ser feita. Isso não pode ser abolido da vida política nacional. Mas eu acho que não dá para a gente fazer aquele cálculo de bancadas estrito sensu, aquele cálculo que notabilizou pessoas, por exemplo, como Gilberto Kassab, que era tido e havido como alguém que sabia ler o Congresso. A régua pela qual ele lia não vale. Ele errou todas as apostas que fez, por exemplo, na eleição. Então, a gente vai ter que construir uma nova régua e ela não está dada ainda. Sigo com você, Andreasa. Pois é, eu acho perda de tempo fazer cálculos sobre bancada, projeções sobre bancada, acho prematuro e talvez mesmo irrelevante, considerando os novos tempos. O que me parece importante agora é a leitura da operação política do Jair Bolsonaro montada no Planalto. Porque isso também não está claro, isso fundamentalmente não está claro. Tem o Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, um novo modelo de Casa Civil, uma Casa Civil de interlocução com o Congresso, de operação política, portanto. E você tem o general Santos Cruz ocupando a Secretaria de Governo, que hoje faz a operação política no governo Temer, mas já indicado para essa posição sem que, inclusive ele mesmo, tenha sido informado sobre que papel exercerá lá dentro. Se vai dividir a articulação política com o Onyx Lorenzoni, e acho que o Onyx Lorenzoni precisará de apoio, sem dúvida nenhuma, ou se ele vai ocupar a função que hoje é da Casa Civil, de articulação dos ministérios, de tocar a esplanada. Não está claro essa distribuição de poder, inclusive porque tem o general Mourão também querendo cuidar dessa parte, de articulação da esplanada, de coordenação dos ministérios. O que me preocupa no governo Jair Bolsonaro é que você tem uma boa equipe sendo montada, bons ministros, bons ministérios, inclusive o bloco da área econômica, mas um déficit, para mim, muito evidente de articulação política. E aí não importa o tamanho da bancada, nem como serão as bancadas temáticas, etc. e tal.
Seja como for, a política continua sendo necessária. Aquilo de que eu tenho falado com grande frequência aqui. Sem política, sem operação política, sem articulação política, que é bom, que é legal, que não é crime, que não é tomar lá da cá, ficará difícil. Esse me parece ser o problema. Todo o resto, tamanho de bancada, o que vai ter de apoio, tudo isso a gente vai ver mais adiante. Joel Piena, então, fechando a roda. Exato, o que está em jogo, quais serão os termos de negociação no novo governo Bolsonaro, sabe? Demonizou-se essa ideia do toma lá da cá, e é preciso ser dito, o toma lá da cá, feito dentro da lei, não estou falando de corrupção, não estou falando de propina, coisas que saem da legislação, feito dentro da lei, é mais um jeito que um governante tem de governar, porque a política não é feita só de ideias, a política é feita também de interesses de partidos, interesses de bancadas, de grupos de pressão. E o político, para conseguir algo que ele prioriza, ele vai precisar atender em parte os interesses de outros grupos que não são o dele. Isso é fazer política. O Brasil é um país com muitos interesses distintos. Para que andem todos juntos, é preciso fazer isso. Toma lá, dá cá, eu te entrego um pouco aqui e você me entrega um pouco ali. Isso é fazer política. O Bolsonaro está praticando um pouco de toma lá. Para os ruralistas, para os evangélicos, provavelmente para as polícias. Aí é toma lá, entrega, o poder é de vocês. E não está cobrando nada em troca, isso é muito complicado, essa conta não fecha. Andreasa, você quer fazer um complemento aí, você está pedindo? É que eu tenho um palpite. Eu acho que, inevitavelmente, o Jair Bolsonaro vai ter que meter a mão na massa. Ele vai ter que fazer interlocução política e ele vai perceber isso rapidamente com base nesse arranjo que ele tem, que me parece insuficiente. Ele vai ter que falar com os partidos. E ele é bastante objetivo, bastante pragmático. Deu provas disso, isso não é um defeito. Eu acho que veremos isso acontecer em breve.